Daniel capítulo número 10, nós vamos ler até o verso 14. Daniel capítulo 10, até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo acesso à Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pela segunda vez nesse dia ouvirmos a Tua voz neste lugar. É essa a expectativa do nosso coração. Queremos Te ouvir, Pai. Fala ao nosso coração. Não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, essa que é o verdadeiro alimento, esta que liberta, porque é a verdade. É dela que precisamos, e Te pedimos em oração que o Senhor fale ao nosso espírito, através do poder do Espírito Santo. Esteja Ele sobre a minha vida. Pai Santo, dá-me Tua graça, Tua misericórdia. Enche-me com a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra, cumprindo a Tua vontade, o Teu propósito na vida de cada um de nós. É a oração que eu faço junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, esta visão de Daniel, esta revelação que foi dada a ele, tem algo a nos ensinar, porque eu creio que todos nós percebemos que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Os dias estão cada vez mais difíceis, as coisas que vêm acontecendo, os fatos, quando nós começamos a observá-los, percebemos todos que vivemos tempos difíceis, aos quais muitas vezes chamamos últimos dias. É a época em que nós estamos vivendo. Com certeza estamos nos últimos dias. Pelo comportamento, pelos sinais, pelas coisas que acontecem, podemos perceber, embora nenhum de nós possa ter previsão de datas, sabemos que as coisas estão se aproximando do cumprimento do que diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo já advertia a igreja
sobre a gravidade e a seriedade destes últimos dias. Eu quero ler contigo um texto que está na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, onde ele diz, a partir do versículo 1 até o versículo 8, o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o que, irmãos? Tempos difíceis. São tempos difíceis, é a advertência bíblica. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora olha o que ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido, na mente, réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo faz esse relato alarmante, preocupante, falando sobre os últimos dias, mas algo que eu sempre comento quando leio esse texto, é que esta referência não é apenas aos homens do mundo, porque Paulo está advertindo a Timóteo também sobre pessoas que estariam dentro da igreja. Inclusive é dito aqui que tem forma de piedade, mas entretanto negam o poder de Deus, têm aparência de vida religiosa, mas negam a eficácia do poder de Deus. Então Paulo está se referindo a todos, dizendo que nos últimos dias as coisas seriam assim, inclusive dentro da igreja. E é isso que nós temos presenciado, irmãos. É isso que nós temos visto nas notícias, naquilo que é divulgado em vídeos, em tantas outras fontes de informação, em que vemos que esta tem sido a realidade do mundo em que nós estamos hoje vivendo. É um ponto, é um fato. Os últimos dias são dias difíceis, porque as pessoas, segundo diz Paulo, por seus comportamentos, tornam esses dias assim cada vez mais difíceis. Mas também há um alento na palavra de Deus que diz que nos últimos dias também serão dias de oportunidade. Leia comigo agora Atos capítulo 2, quando acontece um momento, no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Está escrito no capítulo 2, no verso 17, o apóstolo Pedro, citando a profecia de Jonas, ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Essa citação, Pedro está citando o profeta Joel, e ele está então dizendo o que é dito por Joel, dizendo que nos últimos dias também serão dias de derramamento do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo em que nós temos homens difíceis, complicados, com todo aquele comportamento que fazem os dias serem maus e difíceis, ao mesmo tempo temos, segundo Joel, uma oportunidade de ver também a obra de Deus florescendo, de ver o Espírito Santo agindo sobre aqueles que creem. E nós estamos vivendo esses dias. Então nós podemos ser protagonistas desses dias, ser cheios do Espírito Santo. Podemos ser nós os agentes de Deus nesse mundo de dificuldades e de incredulidade. Então nós, como igreja, podemos buscar fazer diferença nesse tempo, se nós de fato buscarmos a Deus e não nos tornarmos como aqueles que Paulo menciona, que também estão alguns dentro da igreja. E a Bíblia diz no texto que nós lemos lá, no início dessa mensagem, lá em Daniel, no capítulo 10, a palavra de Deus diz que Daniel, ele teve uma visão
E ele orou a Deus a respeito dessa visão. Essa visão falava dos últimos dias, falava das dificuldades desses dias, e ele faz uma oração e Deus lhe manda a resposta. E são reveladas coisas tremendas a Daniel através desse envolvimento dele em oração diante de Deus. Então, o que isso tem para ensinar para nós? Estamos diante de uma realidade, mas estamos vivendo como igreja. O mesmo Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu também? Então nós também podemos buscar a Deus. Nós também podemos orar, nós podemos também receber de Deus revelação do que vai acontecer, de como devemos agir, porque a grande questão para a igreja é como nós vamos agir no meio disso tudo. Como é que nós vamos nos comportar no meio desse mundo caótico em que nós estamos inseridos? Então, aqui na palavra de Deus é que nós vamos ter a direção do Senhor, porque é possível, mesmo no meio de adversidades, viver em comunhão com Deus. É possível, mesmo no meio de problemas, buscá-lo e o encontrar. Mesmo nesse mundo que a gente vive atualmente, ainda é possível encontrar com Deus. Sabia disso, irmãos? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda é possível encontrar Deus, ainda é possível ouvir a direção, ainda é possível receber a resposta às orações, mesmo diante de tantas opções, de tantas tecnologias. Agora, uma coisa eu te digo, irmão: o teu contato com Deus não vai ser através de um aplicativo. Esquece isso, tá bom? Porque hoje a gente parece que está condicionado. Tudo nosso hoje é aplicativo. Você já viu isso? Tudo tem um aplicativo para resolver. Mas a oração ainda é o melhor aplicativo para você ter comunhão com Deus. Ainda é o melhor aplicativo para que você, de fato, possa ter a resposta a que você precisa e está esperando. Mas é importante aprender a orar com compromisso, que é a lição que Daniel vai nos dar nesse texto. E o que significa orar com compromisso? Eu costumo dizer que é preciso orar e fazer. Muitos de nós gostam de ter uma vida de oração, isso é muito bom, mas oração não substitui a ação. E a ação também não substitui a oração. As duas coisas precisam caminhar juntas. E é isso que nós vamos encontrar na vida de Daniel. Porque esse embate narrado aqui no capítulo 10, ele se dá, e aí a gente às vezes tem uma visão errada, né? Se não tiver o conhecimento bíblico. Você olha para o livro de Daniel e ele narra a sua vida desde a sua juventude. Então, de repente, você imagina que Daniel ainda é um jovenzinho quando está vivendo essa oração de 3 semanas aqui, essa luta de 3 semanas, só que a Bíblia diz que não. Veja o capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo número 3. Olha o que está escrito. Daniel capítulo 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel está com 80 anos quando ele faz essa oração. Essa é a idade dele. Talvez você diria assim: com 80 anos já estou aposentado. Já me aposentei de ser crente. Você quer se aposentar de ser crente, irmão? Hein? Com quantos anos você quer? Dizer assim: não preciso mais orar, não preciso mais buscar, não preciso mais jejuar, não preciso mais fazer nada. Daniel está com 80 anos e ele está buscando ao Senhor. Ele está com 80 anos, mas ele ainda está enfrentando a luta. Ele ainda está na batalha. E você e nós, como é que estamos nessa situação, não é? Então é algo para a gente refletir, porque toda a vida dele foi uma vida de oração. Toda a vida dele foi uma vida de compromisso com o Senhor. Não só quando ele era jovem, mas também quando ele já estava em idade avançada. Então, quando ele era jovem, você via Daniel orando, mas quando ele é velho, você o vê ainda orando. Quanto tempo nós vamos ter relacionamento com Deus? Pense sobre isso. Qual é o dia final desse relacionamento? Vai chegar um momento em que você vai se aposentar, você não vai precisar mais viver uma vida de oração e compromisso com Deus.
Não, irmãos, esse dia não existe. Daniel acreditava que era possível não apenas falar com Deus, mas também ouvir de Deus. Ele ora querendo uma resposta, ele ora querendo uma direção. Ele tem um relacionamento com Deus, e a oração não é só falar, mas é também ouvir. É também receber de Deus a direção e agir. Como eu disse aqui, a oração compromissada é aquela que é acompanhada por ação. As orações de Daniel, segundo diz o texto no capítulo 10 que a gente leu, eram orações, vamos usar a expressão, de guerra. Porque você percebe a resposta do anjo, que enquanto ele orava ao longo dos 21 dias, uma batalha espiritual estava acontecendo no céu. Havia uma batalha acontecendo. Então, é uma oração incessante, é uma oração persistente, é uma oração em que ele se coloca ali para buscar de Deus e para receber uma resposta. Então, era uma oração que incomodava as forças espirituais. Não é uma oração qualquer, não é um jogo de palavras, mas é algo eficaz. Aí a pergunta que eu sempre me faço é: será que as nossas orações são eficazes a ponto de incomodarem o inimigo, como incomodaram as orações de Daniel, a ponto de anjos entrarem em guerra por causa destas orações? Então isso é para nossa reflexão. Será que as nossas orações têm incomodado as forças do mal? E a palavra de Deus, ela coloca que muitas vezes as nossas orações são como flechas. Mas será que elas estão acertando o alvo? Ou a gente está passando longe do alvo, né? Será que quando a gente ora, a gente causa estrago? Antigamente tinha uma música, eu nunca gostei dessa música, né? Você lembra? Entrei no terreno do inimigo. Você já cantou isso? Já cantou? Já cantamos aqui na igreja essa bobagem, né? Entrei no terreno inimigo, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Lembra disso? Que palhaçada, irmão. Porque é só música. Cadê a efetividade disso? Será que a oração daquele que canta isso realmente está atingindo o inimigo? Porque só cantar, o diabo está rindo disso, irmão. Não está produzindo nada. Mas a oração de Daniel, um velhinho lá de 80 anos, orando, buscando a Deus, está incomodando o inferno. Não é o louvorzinho que vai fazer a gente dar uns pulinhos na igreja, que vai incomodar, mas é a vida com Deus, é isso que faz diferença, irmãos, e isso precisa ser pensado, precisa ser analisado por cada um de nós. O estrago no terreno do inimigo, ele é feito por orações, de fato, por ações, orações acompanhadas de ações. Então, para que isso aconteça, a palavra-chave é compromisso. Não adianta orar sem compromisso com Deus. Eu preciso estar mais disposto a viver nos planos de Deus e não nos meus planos. E muita gente acaba que nem ora. Veja Daniel capítulo 9, leia agora o versículo 13, que está escrito assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Essa constatação bíblica aqui é impressionante, porque nós não estamos aprendendo a lição, é mais ou menos isso que está sendo revelado. Ele diz: apesar de tudo que estamos passando, apesar de tudo que estamos sofrendo, não estamos nos convertendo. Não estamos mudando de comportamento, não estamos alterando a nossa maneira de viver. Então ele diz: olha, o mal veio e apesar disso, não estamos implorando o favor de Deus. Não estamos buscando e Deus em oração. Não estamos buscando a presença do Senhor para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Ou seja, nem o sofrimento às vezes faz efeito na vida de algumas pessoas. Pelo contrário, parece que algumas, quando sofrem, se afastam mais de Deus. Mas segundo nos diz aqui Daniel, isso deveria servir como um alerta. Se os problemas estão acontecendo, se o mundo está ficando difícil, era para a gente estar mais desperto para isso, né? Para estar mais atento a isso e fazer o que é preciso ser feito.
e mudar a vida, e mudar o comportamento, e mudar o procedimento, e buscar a Deus em oração, e clamar pelo perdão. É isso que nós temos que fazer como igreja. E aqui, queridos, eu abro um parêntese para dizer, independente da sua posição teológica, em relação à vinda de Jesus, se ela vai ser antes ou depois do arrebatamento, se vai ter tribulação, se a igreja passa, se a igreja não passa. Irmãos, cada um pode ter a sua posição, mas independente disso, o comportamento para todos deve ser o mesmo. Estar preparado. Estar preparado. É isso que Deus requer de nós. Mas nem com os sofrimentos, nem com as coisas, nem com as realidades que a gente tem visto, a gente continua vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. Então a gente precisa de ter definições. A gente precisa de ter resoluções. E muitas vezes isso não acontece. Daniel diz, olha, o mal está chegando e você não muda, você não faz nada a respeito. E a gente às vezes passa por essas situações e não ora, e não busca a Deus, e não clama ao Senhor, e as coisas vão acontecendo e a gente simplesmente deixa passar. Então o que está em jogo aqui é o nosso compromisso com Deus. E o que é viver comprometido com Deus? Em primeiro lugar, é não seguir as regras do mundo. A gente segue as regras de Deus. E essa questão é a questão que mais vai fazer diferença nos últimos dias. Independente, como eu disse aqui, se é antes, se é depois, se é no meio, se passa, se não passa, é isso que vai fazer diferença nos últimos dias. O quê? Você vai obedecer a Deus ou você vai obedecer aos homens? E aí? O mundo está mudando. O sistema do mundo está mudando. Daqui a pouco vai ser proibido você falar de Jesus. Você vai obedecer a Deus ou aos homens? Lá no Novo Testamento, em Atos, Pedro e João, há uma tentativa de proibi-los de fazer a obra de Deus. Ficam todos indignados pela cura de um homem, operada através dos apóstolos, e querem bloquear aquilo que eles estavam fazendo. E lá eles dizem no texto sagrado, importa obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que nós vamos escolher no final dos tempos? Ou vamos ficar na nossa? Ou vamos nos recolher? Ou vamos entrar no sistema? Ou vamos obedecer por medo? Por medo, Pedro negou que conhecia Jesus por 3 vezes. Então, a vida de compromisso é não seguir a regra do mundo, mas seguir a regra de Deus. Mesmo quando as regras do mundo até parecem boas, mas ainda assim elas são humanas, elas não são divinas. E desde cedo na vida de Daniel, a sua vida é um exemplo em relação a isso. Porque veja o que acontece, um exemplo que você conhece bem lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O mundo de Daniel caiu, porque ele é levado da sua terra como escravo para uma outra terra, com outro Deus, com outro rei, e ali precisa se submeter ao sistema vigente. E qual é a escolha de Daniel? Não se submeter ao sistema vigente. Continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Continuar obedecendo ao seu Deus, independente do que pudesse acontecer com a sua vida. Esse é o dilema dos últimos dias para todos nós. A comida era maravilhosa, irmãos, eu imagino que a comida que estava ali sendo oferecida era maravilhosa. Só que, em primeiro lugar, ela era oferecida aos deuses daqueles homens. E Daniel resolve, como diz a Bíblia aqui, firmemente. A pergunta é, entre nós haverá uma resolução firme a esse ponto? Da gente recusar a contaminação? Haverá entre nós uma disposição firme dessa maneira? A decisão de Daniel é o seu compromisso com Deus e não com o mundo. Quem age assim tem até o risco de perder a vida, mas ele agiu assim porque ele acreditava
que esse era o certo a ser feito. Então, o grande dilema que nós vamos enfrentar nos últimos dias é como faremos as nossas decisões, como tomaremos o nosso posicionamento, mundo ou Deus, coisas do mundo ou coisas de Deus. Mas pode ser que isso traga risco à própria vida, e Daniel mostra o seu compromisso, mantendo-se firme na resolução firme que ele tomou. Então, por isso a oração de Daniel faz efeito, irmão. Por isso a oração de Daniel incomoda. Por isso que a oração de Daniel move anjos no mundo espiritual. Porque ali há um jovem que desde muito cedo tinha um compromisso com Deus. Que não é só falado, mas é de ação. Que não é mostrado só em palavras, mas em atitudes, em decisões, em escolhas. E ele não sente falta da comida do rei. O texto diz que no final de algum tempo, ele estava mais forte, mais saudável do que todos os outros que comiam daquelas comidas. Aquilo que a gente recusa não vai fazer falta, se for feito com convicção na presença de Deus. Quem tem compromisso com Deus não tem medo de ameaça. Irmãos, o tempo é ruim, os dias são maus. Como disse, os homens são ruins, como Paulo falou. Mas com quem será o nosso compromisso? Quem tem compromisso com Deus não teme as ameaças. E mais uma vez você encontra isso na vida de Daniel. Veja Daniel capítulo 2. Vamos ler versículo 12 e versículo 13. Daniel 2, 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel foi condenado à morte. Daniel recebeu a sentença de morte porque estava em oposição ao sistema, em oposição ao rei. E diante dessa ameaça, olha o que ele fez. Aqui ainda no versículo número 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Ele pede ali um tempo, não é, para a interpretação. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele vai chamar parceiros de oração, seus amigos, seus parceiros, seus irmãos, para orarem juntos. E aí recebem de Deus a resposta. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E agora, ele, por esse compromisso com Deus, é honrado por Deus. Não é tido com os outros, não é misturado com os outros, recebe de Deus a distinção, a revelação, que era necessária para preservar a sua vida. E aí o que acontece? Versículo 20, diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele agradece a Deus, ele louva ao Senhor que o honrou, ele sabe agradecer a Deus, ele enfrenta os seus desafios sem medo, com compromisso com Deus, busca o Senhor, ora ao Senhor, Deus revela, Deus traz a resposta e ele a apresenta e depois ele agradece a Deus. Mas por que isso acontece? É por acaso? Daniel é sortudo, como diriam alguns? Daniel tem sorte? Não. Daniel busca a Deus, irmãos. Daniel tem comunhão com Deus. Daniel é guardado por aquele a quem ele busca, com quem ele tem um compromisso.
Se você tem um compromisso com Deus, muito mais Deus tem um compromisso contigo. Guarde essa palavra no teu coração. Quem tem compromisso com Deus não tem medo de ameaças, não tem medo do que podem fazer os homens. E a vida de compromisso é uma vida de verdade. E haverá um outro episódio na vida de Daniel que eu quero ler contigo, está no capítulo 5, a partir do versículo 18, e que nós vemos que essa vida de compromisso e verdade faz com que ele não compactue com aquilo que é errado. Mais uma vez, chegamos ao grande embate dos nossos dias. Vamos falar a verdade ou vamos nos calar? Vamos apontar a verdade ou vamos nos recolher? Como vai ser o nosso comportamento nos últimos dias? Em Daniel capítulo 5, a partir do versículo 18, a Bíblia diz: Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Esse era o poder do rei. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel vai revelar, com um custo alto de risco à sua vida, aquilo que Deus estava querendo transmitir ao rei, que tinha todo esse poder, mas ele não tem medo de falar a verdade, e ele fala a verdade. Aí você diz: deu sorte, porque o rei não ficou chateado e ainda o promoveu, mas ele poderia ter sido morto, porque ele falou a verdade. E quem foi morto foi o próprio rei, que mesmo tendo honrado a Daniel, não honrava a Deus e recebeu de Deus esta sentença: vida de compromisso é vida de verdade. Estamos diante dos últimos dias. Deus está esperando oração e compromisso, oração e ação, atitude da nossa parte. A vida de Daniel foi uma vida de compromisso e uma vida de oração. Mas se você olhar para o livro, e tantos outros exemplos poderíamos dar, você verá que por causa dessa vida de oração e compromisso, Daniel um dia foi parar na cova dos leões. Você lembra dessa história? Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Os leões não fizeram nada a Daniel, mas porque ele teve o compromisso com Deus,
ele foi parar ali. Então perceba, irmãos, que o compromisso não me livra de passar por determinadas situações ruins. Não me livra de até ir para a cova. Agora, o que Deus vai fazer, aí compete a Ele. Os próprios amigos de Daniel, lançados também na fornalha, a Bíblia diz o que eles disseram. Eles disseram, olha, se o rei quer nos jogar na fornalha, está nas mãos de Deus. Se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, morremos na fornalha. Essa é a posição da oração e do compromisso. Então, essa é a posição que é aguardada de nós nesses últimos dias, para enfrentarmos o sistema que está aí, que você conhece, que você vê, mas a decisão é de cada um de nós. Porque Daniel tinha compromisso, quando ele dobra o joelho para orar, quando ele jejua, o que a Bíblia diz, o anjo vem trazer a resposta. O texto inicial que nós lemos. Aí nós dizemos, poxa, que maravilha, né? Daniel recebe a resposta do anjo, e eu não recebo resposta nenhuma de Deus. Mas você tem buscado como Daniel? Você tem tido um compromisso como tem tido Daniel? A gente quer a resposta, mas a gente não quer viver aquilo que é preciso ser vivido. Então, Daniel teve as suas orações ouvidas porque ele teve compromisso com Deus. E é isso que o Senhor espera de nós nesses últimos dias. O que vai fazer diferença é o nosso nível de compromisso com Deus. Frequentar a igreja, qualquer um pode frequentar, irmãos. A igreja é um lugar aberto. Agora, compromisso com Deus é para poucos, né? Compromissos de oração, compromisso na presença, isso é para pouco. E Deus está te chamando para compromisso. O Senhor está chamando, mostrando a você os últimos dias. Isso não é para trazer medo, não, mas é para dar consciência de que a luta é grande, mas que a gente tem que assumir com Deus um compromisso. Ele tem controle de tudo. Ele responde às orações, mas eu tenho que ter compromisso com Ele. E isso às vezes tem um custo até de ir para a cova dos leões. Se os leões vão jantar a gente ou não, está nas mãos de Deus. Se o fogo vai queimar ou não, está nas mãos de Deus. Mas a nossa decisão, ela precisa ser eficaz, compatível com aquilo que a gente crê. Os dias estão cada vez piores e Deus espera de nós uma decisão. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que Ele revele ao nosso coração o que é preciso ser feito para que a gente não caia no erro apontado aqui por Daniel, de mesmo diante das lutas e dores, a gente não orar, a gente não buscar, a gente não converter, a gente não mudar. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos perceber a realidade dos últimos dias e a batalha espiritual que já está acontecendo nesse momento, Pai. Que a gente possa enxergar essa realidade e viver e tomar uma posição correta diante de Deus e diante do mundo, Pai. A posição de compromisso que o Senhor espera de cada um de nós. Uma posição firme, que fala a verdade, que enfrenta as consequências, que faz as decisões certas, mas que pode nos levar, em alguns momentos, até a cova dos leões. Mas ainda lá, o Senhor estará, para nos dar o destino que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrando a Tua paz, Senhor. Os últimos dias não são para nos trazer medo. Pelo contrário, são para nos trazer coragem. Coragem de enfrentar. Coragem de manter a nossa confissão. Coragem de declarar o nosso compromisso contigo. Abençoa, Pai, os meus irmãos, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Fortalece a fé e o compromisso para esses últimos dias e nos leva à oração. É o que eu te peço por mim, por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.